Então, vamos ver mais um probleminha aqui, que diz assim, ó. Qual é a razão de x para y, sabendo-se que 2x igual a 9y? Então, qual é a propriedade que você multiplica os meios e os extremos, né? Ou seja, quando você tem uma razão, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu tenho aqui 2/3 igual a 3/5. Quando você tem duas razões aqui, ó, uma do lado da outra, e você multiplica elas, o que vai acontecer? Os extremos vão ficar juntos e os meios vão ficar juntos. É isso que parece que aconteceu, ó. Se a gente está trabalhando com propriedade da proporção, então o que a gente tem que pensar é assim, ó, que o 2x tá igual a 9y, certo? Tenho 2x igual a 9y, se eu passar, voltar, o 2 não tá multiplicando, então é porque ele tava dividindo. Eu quero deixar com essa cara aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, 9y dividido para 2. E agora, o y, ele tá multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x sobre y igual a 9 meios. Pronto. Qual é a razão de x para y? X para y tá aqui, ó. Então, é um probleminha para saber se você consegue aplicar a propriedade da proporção. Lembrando da propriedade é multiplicar os extremos e os meios, tá bom? Vamos pro próximo. Então, vamos lá, diz assim. Roberta comprou uma fita de cetim e vai cortá-la em vários pedaços para fazer os laços da caixa que fabrica. Cortando pedaços de 25 centímetros, Roberta obtém 12 pedaços. Se ela preferir cortar pedaços de 15 centímetros, quantos pedaços obterá? Então, vamos ver assim. Ela comprou uma fita. Então, é um tamanho certo que ela comprou. Cortando pedaços de 20 centímetros, Roberta obtém 12 pedaços. Ou seja, se eu fizer 20 centímetros vezes 12, eu vou saber o tamanho da fita. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui os pedaços que ela cortou, vou multiplicar por cada tamanho. E aí, eu vou descobrir que ela comprou 300 centímetros. 300 centímetros, se eu transformar, isso daqui é a mesma coisa que 3 metros. Ou seja, ela comprou 3 metros de fita. Então, agora, se ela preferir cortar de 15 centímetros, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esses 300 centímetros, como ela cortou em centímetros, eu vou usar isso daqui, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 300 centímetros, vou dividir para 15, né? Aqui eu transformei em metros porque ela não vai chegar numa loja e dizer eu quero 300 centímetros. Não, ela vai dizer eu quero 3 metros. Mas quando eu tô dividindo por centímetro. Então, eu tenho que usar centímetro, tá? Você não pode usar duas medidas diferentes. Então, eu vou pegar 300 e dividir por 15, que dá 20 pedaços. Então, aqui são 20 pedaços de fitas de 15 centímetros, tá bom? Vamos pro próximo. Nesse exercício diz assim, ó, Marcela abastece seu carro com álcool e gasolina, ou seja, eu tenho duas coisas diferentes, como x e y. E aí fala, na proporção de 1 para 8. Se ele abastecer o carro com 36 litros de combustível, quantos litros de gasolina colocará? Então, a primeira coisa, eu sei que eu tenho duas incógnitas, que é o álcool e gasolina, na proporção de 1 para 8. Se ele abastecer com 36 litros de combustível, ou seja, x e y aqui, ó, é igual a 36. Porque se ele abastecer, quer dizer que ele vai gastar gasolina e vai gastar álcool num total de 36 litros. Agora, se eu aplicar aquela regra, então pensa assim, que esse mais esse é igual a isso. Então, se eu aplicar a propriedade de x mais y sobre y, porque esse daqui eu já sei que é 36. Eu vou fazer da mesma forma do outro lado, né? 1 mais 8 sobre 8, sobre o denominador, porque aqui eu deixei também. E aí, agora eu posso substituir aqui, ó. Então, vou ter assim, ó, 36 sobre y, que aí eu fico com uma incógnita só, 9 para 8. Multiplica em cruz, aí vai ser 9y, que é igual, que dá 288. 9 tá multiplicando, passa dividindo, vai ficar y é igual 288 dividido para 9, y vai ser igual a 32. Pronto, achei
o y. Agora, o que eu tenho que fazer? É só, se eu sei que o total foi 36, eu nem preciso fazer conta de substituição. É só eu fazer 36 menos 32. Eu vou saber que o meu x é 4. Então, ele gastou 4 em álcool e 36 em gasolina. Então, diz assim, ó. Em uma loja de sabonetes, realiza uma promoção no anúncio. Compre um e leve outro pela metade do preço. Outra promoção que a loja poderia fazer oferecendo o mesmo desconto é... Então, vamos ver qual descontos aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Se ele comprou um e levou outro pela metade do preço, só compre um e leva. Então, ele levou 2. Que é a mesma coisa que ele comprou um e o outro ele pagou metade do preço, 0,5. Que é igual a 1,5. Isso foi o que ele pagou, certo? Levou 2, pagou por 1, mais a metade desse pagou 1,5. Então, se a gente for pensar numa razão, o que aconteceu aqui, ó? Ele comprou 2 e pagou 1,5. E aí, o que eu posso pensar é numa fração equivalente. Por exemplo, aqui, eu posso multiplicar por 2, e aí 2 vezes 2 dá 4, 1,5 vezes 2 dá 3. Pronto. Então, essa alternativa D. Leve 4 e pague 3. Tá aqui a nossa razão em proporção.